Pode Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, está começando mais um Pode Saúde. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, avise a amiga, o amigo, o marido. Aqui a gente fala sobre saúde. A sua saúde, a saúde de quem você ama está aí ao seu redor, tá bom? É só se inscrever, Pode Saúde com Claudete Troiano. Esse é o endereço para você se inscrever. Gostou? Toca lá o sino, que aí eles vão te avisar. Nós fazemos 2 episódios por semana e você tem 2 episódios inéditos aí. Quem nunca viu, tem vários já gravados para você poder curtir e aprender muito com os profissionais que passam por aqui. Bom, para começar, eu quero agradecer esse arranjo lindo aqui, decorando o nosso cenário, que é da Estrelízia. Beijo, Serginho. Olha que época boa para dar de presente aí flores para quem você ama, né? Aliás, dizem que flor não tem esse negócio de aniversário, uma data especial. É para ser oferecida todos os dias, a qualquer momento. Mulher adora ganhar flor, fica aí a dica. Quero agradecer também a WS Adesivos, que colabora com a gente. Aqui essas canecas lindas que a gente tem do nosso Pode Saúde foram feitas pela WS Adesivos. E agradecer o Arte da Vila, que hoje veio trazer aqui as gostosuras de comida de boteco pra gente. Mas hoje o nosso assunto aqui é bem sério, hein? Ilusão com dinheiro fácil, curiosidade, atração. O vício em jogos de azar é uma doença, assim como a dependência química, e precisa ser tratada. O endividamento é um problema sério relacionado às apostas esportivas no Brasil. 86% dos apostadores têm dívidas e 64% estão negativados na Serasa. Além disso, 30% dos clientes com contas em banco no país teriam feito empréstimos para pagar apostas online nos últimos 12 meses. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 68 bilhões foram gastos por brasileiros em jogos online só no primeiro semestre de 2024. É muito bilhão, né? E 1.300.000 pessoas ficaram inadimplentes, ou seja, devendo, não pagaram as suas dívidas devido às apostas. Só no mês de agosto deste ano, até pessoas atendidas pelo Bolsa Família gastaram muito com apostas esportivas. Sabe quanto? 3 bilhões de reais nessas plataformas. As bets foram legalizadas no Brasil em 2018, no governo Michel Temer, sem regulamentação. O Instituto Brasileiro do Jogo, responsável, defende a total regulamentação do setor para coibir fraudes e manipulação de resultados. A partir deste mês de janeiro de 2025, isso começa oficialmente a acontecer no país. Entre outras obrigatoriedades, as bets terão reconhecimento facial, parâmetros definindo limites de tempo jogado, assim como perda financeira mesmo, né? De perda financeira. E ainda vão prosseguir também, que já está acontecendo, com o bloqueio do uso de cartão de crédito. Mas será que isto basta, né? Para que cassinos no Brasil, se cada brasileiro tem um cassino no bolso? Ainda pedem abertura de cassino? Cada um tem um. Ao meu lado está o doutor Antônio Geraldo, que prefere ser chamado de Antônio Geraldo, né, Antônio? Muito obrigada por ter vindo. PhD em Psiquiatria, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria. Muito obrigada pela presença. Eu sei que veio de Brasília para participar, estou muito agradecida mesmo. Sou eu quem agradeço aqui pelo convite. Para mim é muito bom estar com você aqui, a realização até de um sonho antigo, né? De estar frente a frente com Claudete. Ah, obrigada, doutor. Bom, eu queria saber primeiro o que é o vício. Por que alguns se viciam tão rapidamente, numa coisa ou noutra, vamos falar dos jogos aqui, mas em drogas também, né? Outros ficam dependentes de sexo, por exemplo, ou de outros vícios que nós temos tantos, e outros não, da mesma família. Isso há uma predisposição que cada pessoa tem, a depender, inclusive, das causas que estão inaparentes e que são, às vezes, o que leva a pessoa a ter determinado tipo de vício. Então, nós podemos ter, por exemplo,
um quadro psiquiátrico que diz base e que esse quadro psiquiátrico de base dá essa susceptibilidade de que a pessoa venha a ter uma propensão maior para algum tipo de jogo, algum tipo de vício, algum tipo específico do que nós chamamos de adição. Tá. E aí, nas adições, nós temos inclusive uma comissão na Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a Comissão das Adições, nós incluímos aí álcool, drogas e vícios por sexo, como você falou, são dependências. Todas acabam estando ligadas ao mesmo núcleo ali, ou núcleos, ou áreas cerebrais e que estão envolvidas essas questões das dependências. Agora, que problemas podem ser esses, então? Que eu acho que é a raiz do problema, é algo que ele sente e que não sabe que tem, é isso? Pode até saber que tem, mas às vezes não tem um tratamento adequado, não está... Ou não sabe como não lidar sabe com como aquilo. lidar com isso e tal. Por exemplo, quadro de depressão. Tá. As pessoas, às vezes, que apresentam quadros depressivos, pode ter uma tendência a ir para jogos, principalmente esses que estão deprimidos e que estão em casa, não saem para lugar nenhum, e aí tem um celular na mão ali, fácil, e facilmente vai entrar nesse mundo dos jogos. E é um mundo que é sem volta, e quem ganha é só a banca. Ninguém nunca ganha nesse mundo dos jogos. É uma ilusão em que a pessoa tem de que vai ganhar, que vai sair vencedor, que vai quebrar a banca. Isso não existe, isso é só sonho. Será que o nosso vício começa com a chupeta? Pois é. Na verdade, os pediatras até já recomendam que a gente não faça mais o uso da chupeta por várias razões. Porque antes ainda passava no açúcar, né? Isso. Açúcar é super viciante, né? Açúcar gera realmente uma dependência química muito grande. Ninguém fala disso, ninguém procura tratar-se disso. Tem os viciados em doces. Mas tem os grandes viciados em vários tipos de doces, né? Principalmente chocolate, por exemplo, que não é só o açúcar mais. Aí tem a cafeína, a teobromina, a teofilina, que são excitantes, vamos dizer assim, estimulantes e que faz com que as pessoas viciem. Mas isso é fato. O açúcar vicia muito e a gente tem que tomar muito cuidado para não levar as nossas crianças a aprender a ter nenhum tipo de vício. É sempre bom ensinar os filhos, ensinar a todos que qualquer tipo de dependência que tenha, que ele tem que evitar, tem que cortar o mal pela raiz no início. Depois porque fica mais difícil. É um vício. Muitos têm uma dificuldade enorme para poder tirar uma chupeta, né? Nós conhecemos histórias bem escabrosas aí que antigamente se fazia em relação a suspender as chupetas das crianças. Então, não deve fazer, não deve usar, não só pelas questões outras que nós temos, mas em qualquer aprendizado, qualquer coisinha que vai mexer com o núcleo vamos dizer assim, dos vícios, a gente deve evitar. Tá. Ele é hereditário? As doenças psiquiátricas, via de regra, têm uma relação com a hereditariedade, tem uma relação com a genética, porque são áreas cerebrais que estão envolvidas e por isso você pode pegar isso advindo da sua mãe, do seu pai ou até dos dois, a depender de que caso essa herança seja algo que encontra nos dois ramos da família. Qualquer tipo de vício é sempre prejudicial? Olha só, vício, o nome já indica que, sim, há não é perdas, coisa boa. há prejuízo. Se há prejuízo, aí é mal para você, é mal para a saúde, é mal para os relacionamentos, é mal para as vivências, é mal para o trabalho, porque tem perda. Quando não tem perda, você não pode considerar doença. Mas quando tem perdas, aí você tem que considerar a doença e tem que providenciar, tratar. Claro, né, Claudete, que para poder chegar no psiquiatra, as pessoas criam todo um estigma, todo um preconceito em relação ao psiquiatra, né? Que o psiquiatra é doido, ou meio doido, ou que só trata de doido. E não é isso. Na verdade, são doenças da mente que pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, desde uma criança de 1 ano de idade, 6 meses de idade, até uma pessoa de 100 anos de idade. Qualquer um pode ter quadro psiquiátrico. Aliás, nós no Brasil temos, por exemplo, cerca de 70 milhões de pessoas com algum tipo de doença mental. Algum tipo de transtorno mental. Então é muito frequente, está muito presente e a gente precisa acabar com o estigma que tem em relação aos doentes mentais. E antigamente não se falava, né? Se a pessoa era estabanada, a gente falava estabanada, né? Nossa, olha, estabanado.
tinha TDAH, por exemplo, né? Por e ninguém nem conhecia, não falava. Ou se era Exatamente. bipolar. Fala assim, muda mais de opinião do que não sei o quê, né? Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Então, imagine há quanto tempo muitas pessoas vêm sofrendo sem saber mesmo, né? O que tinham, nem a família, os amigos. Eu faço consultório e nós ouvimos diariamente essas questões colocadas por pessoas que chegam, às vezes, aos 50 anos e chegam no consultório aos 50 anos, quando é feito um diagnóstico de TDAH, que trata a pessoa e fala, meu Deus, quantos anos saudáveis eu perdi na vida porque eu tinha TDAH e não tratei? Quantas oportunidades eu perdi na vida porque eu tinha TDAH e não tive ajuda, não tive tratamento, né? Eu poderia ter formado, não me formei. Nossa, quantas multas eu levei na vida, o quanto que eu deixei de crescer na minha corporação, porque eu procrastinava, eu enrolava, eu era estabanado, né, como você colocou, trombava nas coisas, deixava cair, quebrava, perde 1000 oportunidades porque tem uma doença mental não tratada. E hoje a gente tem uma possibilidade maior de tratar, mais facilidade de falar, mas ainda precisamos fazer muita coisa. Diminuímos muito o preconceito, caiu muito o preconceito. Não é? Hoje Melhorou já se muito. procura o psiquiatra sem tantos traumas. Sem assim. precisar falar que está indo ao psicanalista, sem precisar falar que está indo fazer análise. Psicoterapeuta, nada disso. Vou ao psiquiatra porque eu tenho que tomar minha medicação para tratar a minha doença e eu preciso tratar. Só para você ter uma ideia, nós somos campeões mundiais em termos percentuais de depressão, nós não somos um país de pessoas felizes, mas sim de pessoas deprimidas, e nós somos campeões mundiais em termos percentuais de pessoas com transtorno de ansiedade. Que dia que você imaginou isso? Nossa, né? um país de ansiosos e deprimidos. Exatamente. Apesar de ser tropical, ter muito sol por aqui, né? Muito verde, muita natureza, ainda assim a gente consegue. Ainda assim nós somos campeões mundiais nessas duas modalidades. E a depressão, ela pode aparecer em qualquer idade, até em criança. Pode. A depressão ela pode aparecer numa criança de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, com características diferentes do que é no adulto jovem, do que é um adolescente, do que é uma pessoa de 50, 40 anos e do que é um idoso. São sintomas que aparecem de formas diferentes. Então, você tem que fazer a interpretação de acordo com a idade. Por quê? Porque muda muito. Então, uma criança de 2 anos pode ser porque não dorme, porque chora o tempo inteiro, porque não consegue alimentar direito. Esse pode ser os sintomas que vão aparecer nestas crianças. E, por exemplo, num jovem, pode ser baixo rendimento escolar, não está rendendo na escola, o aprendizado está ruim, está desanimado, sem prazer, sem alegria. E aí fala, é preguiça, adolescente não quer saber de nada, tal, e não ouve adequadamente para ouvir as queixas. Por isso que nós percebemos que há altos índices de suicídio hoje em crianças, em adolescentes. E agora eu faço uma pausa para dizer o seguinte, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Se tiver ideia de suicídio, pensar sobre isso, peça ajuda, porque a gente tem sempre que ensinar que há uma saída, que esse é um erro e que há grandes histórias de sucesso de pessoas que pensaram nisso e depois tiveram os melhores anos da vida quando trataram, buscaram ajuda, foram tratados e passaram a viver com muito mais prazer, com muito mais alegria. Tem saída para a depressão. Tem não é? saída, tem Agora, tratamento. você falou em suicídio e voltando aí para o tema de hoje, né, dos jogos, dos vícios, enfim, Setembro Amarelo alerta para isso, né? Alerta. O setembro é amarelo para a gente falar sobre suicídio. Mas o brasileiro não fala muito sobre isso. Parece que tem medo de falar ou de admitir. E no caso dos jogos, muitas pessoas se suicidaram porque contraíram dívidas altíssimas com o jogo. Exatamente. Estavam nas mãos dos agiotas. Isso é importante falar. A campanha Setembro Amarelo, nós fazemos a mesma durante 365 dias ao ano. Em setembro, a gente concentra os esforços para falar sobre isso. Chamar atenção. Chamar a atenção, a mídia nos ajuda muito, vocês contribuem demais para a disseminação da informação correta. Temos que tomar cuidado, porque senão a gente pode fazer um efeito negativo, que é um efeito que nós não queremos, né? Que é um efeito de aumentar os índices. Não, nós queremos o efeito de diminuir os índices, que é o efeito Papageno, que esse é que nos interessa. Por quê? Porque a gente quer que caia os índices e para isso a gente tem que alertar e dizer, se precisar
precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Eu repito isso o ano inteiro, que assim, não pode deixar de pedir ajuda. Em uma dos últimos anos da nossa campanha, eu recebi uma proposta, por exemplo, falando do nosso tema, de uma publicidade, de uma bet, numa camisa de Setembro Amarelo. Eu falei, você está de brincadeira. Meu Deus! Você jamais pode fazer isso. Por quê? Porque várias pessoas suicidam, porque se envolveram com bets, porque endividaram-se, fizeram quadros psiquiátricos importantes, ou pioraram quadros pré-existentes que já quadros pré-existentes que já levou a pessoa ao vício, ao jogo, que pode levar ao jogo, pode levar ao álcool, pode levar a drogas. No caso, levou ao jogo, a pessoa contraiu dívidas impagáveis e aí suicidou. Nós já conhecemos vários relatos, vários casos que houve isso. Porque é um erro completamente inadequado. Porque o suicídio não é saída para nada. O que é o adequado? O adequado é tratar-se. Independente do quanto a pessoa pode estar devendo ou não, é tratar-se. Porque tratando tem resultado positivo. A gente obtém resultados muito bons com os tratamentos. Então, existe remédio para quem está viciado em apostas online? Depende do que nós chamamos de comorbidade. Co é conjunto, morbidade é doença. Então, assim, depende de doenças conjuntas que a pessoa tem e que está levando àquela situação. Então, você tem que tratar o quadro base. A pessoa tem um transtorno de humor bipolar. Ok, então tem que tratar o quadro de transtorno de humor bipolar para poder ficar adequado, para ficar estável e aí sair daquilo. Ou depressão, tem que tratar o quadro de depressão para poder sair daquilo. Enfim, precisa às vezes usar, e nós temos medicamentos para usar também para o chamado jogo patológico, em que a gente tem bons resultados. O que é o jogo patológico? É a mesma coisa do vício em jogos e tal, são só nomes. É a mesma coisa, é só nome. Agora, o diagnóstico não é difícil de ser feito, doutor Antônio? Para nós que somos especialistas, que somos psiquiatras especialistas nisso, não. Aqui no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tem um ambulatório do Hermano Tavares, que é antigo, já tem muitos anos que o Hermano trabalha com isso, e que atende gratuitamente, faz excelente trabalho, tem excelentes resultados, e é gratuito, é pelo SUS, né? É verdade. E não tem esse por que as pessoas não tratarem. Do Hospital das Clínicas é maravilhoso. Sim. Aliás, eles têm para vários problemas, né? Para o vício em jogos, para anorexia, bulimia, vários. né? Vários. Então, Bons ambulatórios. Você pode procurar, se está com problema, peça ajuda, né? Se precisar, peça ajuda. Se esse for o caso, peça ajuda. Porque eu acho que, às vezes, para a família perceber que aquela pessoa que até então, não existiam as apostas, as bets no Brasil. Ele poderia estar viciado em corridas de cavalo, em outras coisas e tal, mas não se viciou em nada. E aí, como gosta de futebol, começou ali com futebol, aí veio lá o jogo do Tigrinho, hoje suspenso, né? Por força da lei, não pode mais, é ilegal no Brasil. Mas aquele cassino online que existe também nas plataformas, e ele se viciou e começou a agir de forma diferente. Então, ficou mais isolado, o dinheiro já não vai mais para a mão da esposa. Às vezes não é difícil para a própria família saber o que está acontecendo com aquela pessoa, se ela se fecha, se tem uma segunda família, se arranjou um amante, está pulando a cerca, o que está acontecendo com aquele homem? O que acontece é o seguinte, as famílias que são mais estruturadas, essas famílias facilmente percebem quando há uma mudança muito grande no funcionamento de uma pessoa. E o dinheiro é um órgão de choque, né? Em que a demonstração aparece muito rapidamente que algo está errado. Então, assim, quando você vê alto consumo de dinheiro por alguém, ele está em algum vício. É vício por sexo, é vício por jogo, é vício por álcool ou drogas. Algum vício faz isso. É isso que, entre aspas, empobrece as pessoas. Então, você tem que pensar sim. Por quê? Porque está dando prejuízo. Já está misturando tudo dentro de casa. Então, a pessoa já não trabalha direito, a pessoa já começa a ter dificuldades financeiras, a faltar, não paga mais uma conta que sempre pagou. Então, assim, há os sinais, mas você tem que estar atento, você tem que perceber. Por exemplo, eu vi uma pessoa, uma menina que tinha vício em drogas. E
não era percebido que ela estava viciando em drogas. Mas olha, a conta do celular dela estava muito alto. E muito pedido de comida por um aplicativo. Mas não era comida, era maconha. Ah, pedido Era por maconha, aplicativo? Por aplicativo. Então, tinha um tipo de pizza que você pedia ali era um disfarce. aplicativo. Era um disfarce. Na verdade, pizza cara para danar, né? Era maconha, entrega em casa. Mas até isso? Cocaína, entrega em casa. Então, isso é grave. Todos nós temos que estar atentos. Então, assim, olhou, cartão de crédito. Como assim? Está gastando 3 mil reais, 4 mil reais com comida? Não tem sentido. Você tem comida em casa, isso aqui era para quebrar um galho aqui e ali. Aí vem com cartão de crédito altíssimo desse jeito. Vão descobrir, já estava viciada. Está errado. Por quê? Faltou a atenção, a observação naquele detalhe. Isso tem que tudo é observar importante tudo. observar. Tudo. É muito importante isso que você falou para os pais que estão nos vendo agora, porque a gente vigia de todas as maneiras. Eu me lembro que uma vez uma menina desapareceu no Rio de Janeiro e a mãe foi fazer num dos meus programas uma súplica lá para quem tivesse visto a menina e ela falou, eu tranquei tudo com grades, mas quem levou minha filha entrou pelo computador. Exatamente. Então, quer dizer, a mesma coisa, você já está mais difícil, né? Que na minha época, pelo menos, os pais sabiam e falavam, ó, aquela turminha ali é melhor você não andar, não, que eles lá são maconheiros, como eram chamados, né? E hoje em dia é tudo muito misturado, já não dá para falar assim. Uhum. E saber que é delivery assusta. E nós, médicos, nós psiquiatras, também nos assustamos com tudo isso. Mas nós estamos atentos para poder ver todas essas novas formas de relacionar. E todas essas buscas que, às vezes, as pessoas têm por droga, por sexo ou por jogos, a gente começa a ficar atento para poder observar que história é essa aqui na minha família. Agora nós já temos um grupo para poder jogar na Mega Sena, para poder jogar na loteria e fica um desespero, uma coisa doida para poder isso acontecer e tal. Claro que não é a mesma coisa, porque uma loteria às vezes tem 4 dias, uma semana para poder ter o resultado. Então você não tem aquele boom de dopamina dentro do seu corpo e que leva aquele prazer, aquela situação do jogo. Ora, nós sabemos hoje, por exemplo, que pessoas que faziam churrasquinhos em dias de jogos não fazem mais. Por quê? Observou-se, por exemplo, a diminuição do consumo de carne nos dias e nos horários dos jogos, nos domingos. Por quê? Porque as pessoas estão no celular jogando nas bets. Nossa. Então, não estão mais ali para fazer uma comemoração com a família, né? Curtindo um churrasquinho, né? Fazendo ali uma boa relação social com a família. Não. Estão parados, sentados de frente à televisão, jogando ali o tempo inteiro. Porque você pode retirar o dinheiro antes, pode ir até o final, você observa que o jogador está jogando melhor ou pior, e dá para apostar em tudo. Exatamente. Né? Primeiro gol, quem vai ser expulso, quantos gols, tudo que se imaginar. Então a dopamina fica a 1000 por hora dentro do corpo. Isso estimulando o tempo inteiro. Faz mal? Muito. Faz mal, até porque você cria aquela dependência à dopamina, né? Algo que tinha que ser uma carga que vai sair em você aí de 10, vira uma carga de 100. Tum! Aí vem aquela coisa, aquele prazer, aí ele quer mais, aí ele quer mais, aí ele quer mais. E aí vem o vício, aí gera o vício. Essa coisa de jogos, ela é tão grave, que nos Estados Unidos eles começaram a preocupar porque as pessoas estavam mais jogando do que aplicando na bolsa. Que antes aplicava muito mais na bolsa, investia muito mais na previdência privada, e agora esse dinheiro que ia para a previdência privada está indo para os jogos. E o que eles fizeram? Eles, exatamente, estão criando leis e situações de restrição, de dificuldade de acesso, porque quanto mais fácil você acessar, maior o vício, maior possibilidade de crescer a dependência, porque você tem maior boom de dopamina o tempo inteiro, né? Porque está do seu lado. E o adolescente é presa mais fácil? Com certeza. O adolescente, as pessoas menos aculturadas, as pessoas que têm menos dinheiro, as pessoas mais jovens, elas têm uma tendência de ser mais vítima
desse vício. E você acha que essa identificação que eles estão querendo, essas normas, né, que eu falei no início que o Instituto do Jogo está propondo, isso ajuda? Todo tipo de restrição que fizer é importante. Ajuda. Mas todo tipo de restrição que você fizer vai sempre ter uma maneira de burlar. Então você tem que estar atento para renovar essas questões o tempo inteiro. Por quê? Porque você não pode dar acesso. A identificação facial seria para não deixar, pelo que eu entendi, que o jovem jogasse, né? Uma das medidas lá. Mas tem jeito de afastar o jovem disso? Ora, o que acontece nesse contexto é que quando você, por exemplo, você cria a identificação ali, ok, ele vai e pega o celular de outra pessoa ou pede uma outra pessoa para poder fazer e vai fazer através de um outro celular e tal. Então você tem que pegar tudo isso pelo CPF, pela identificação facial e diminuir acesso, dificultar acesso. Quanto mais facilidade de acesso, mais você usa. Assim, ó, quanto mais pontos de vendas de álcool, mais você usa. Quanto mais barato o álcool, mais você usa. Quanto mais pontos de vendas, mais você vai usar. Claro que você está tendo mais acesso. À medida que você restringe, você tem dificuldade. O que nós precisamos fazer ou é proibir ou restringir ao máximo. Jogo sempre existiu e jogos sempre existirão. A gente tem que fazer a dificuldade para ter acesso. Limitar acesso. E mesmo porque os agiotas estão fazendo a festa, não pode. Ter agiota não existe, mas existe. Existe e estão fazendo a festa. A Marcela Troiano, que é repórter aqui no nosso Pode Saúde, sabe como é que é? Tem que botar filho para trabalhar, né? Cabeça desocupada. Perfeito. Não dá. Deixa eu dizer que o doutor Antônio Geraldo, né, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele é de Minas Gerais. Um beijo aos mineiros aí, é de Montes Claros, vive em Brasília, mas é de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela foi ouvir alguém que pediu ajuda, que conseguiu, através dessa ajuda, desses grupos de ajuda, assim como ambulatório, existem outros anônimos, né? E saiu de uma situação. Mas olha o que ele passou. É com você, Marcelo. Olá, mãe! Olá a todos que assistem o Pode Saúde com Claudete Troiano. Hoje a gente tratando de um tema muito delicado, os vícios em bets, né? Que já virou um problemão aí para muitas pessoas. Eu estou com uma pessoa que quer preservar o anonimato e ele vai contar um pouco da história pra gente. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo. Você pode explicar um pouquinho da sua história para o pessoal de casa? Sim, meu primeiro contato, né, com as bets foi mais ou menos em 2016, antes dessa onda mais popular, né? Eu estagiava num banco e tinha um pessoal que brincava ali, fazia o contato mais recreativo, né, com essas bets. E eu tinha medo ali de perder dinheiro, então tinha receio. E aí eu fiz o cadastro, né, numa casa de apostas e fui bem devagar ali. Então eu jogava 5, 10, 20 reais, né? Online. De forma online, sempre de forma online. Só que aí em março de 2022, a partir daí mais ou menos, coisa deu uma... Eu já estava jogando um pouco, com um pouco mais de frequência, já de uma forma meio compulsiva, né? Assim, mas nada que afetasse meus compromissos, financeiramente falando. Mas eu fui diagnosticado com câncer testicular, em março de 2022. De lá em diante eu comecei a jogar de uma forma um pouco mais intensa. O seu problema de saúde fez intensificar esse hobby, de né? alguma forma aquilo mexeu mesmo com a minha cabeça e tal, né? Não querendo justificar, mas por ser uma doença emocional, acho que aquilo acabou indo para esse lado, mas, né? As pessoas não percebiam? A gente costuma dizer que é diferente, né? A compulsão, por exemplo, do álcool, da droga,
que acaba se tornando uma coisa visível, né? A doença do engano porque você engana, as pessoas acham que você é um bom marido, que você é um bom profissional, que você, né? Às vezes que você está lá trabalhando, estudando, e você está jogando. Exato. E eu trabalhava com duas telas, era uma acompanhando os jogos e a outra jogando ou ali fazendo as coisas do trabalho, né? Então era uma vida meio que paralela. E você conseguia lidar com o jogo e o trabalho ali? Na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, sim. Mas foi prejudicial. Isso, aquilo foi deteriorando ali, né? A minha saúde mental. E eu não admitia pra mim que eu era um jogador compulsivo. Né? E aí, em dezembro de 23, eu falando pra minha esposa que eu tava pagando as contas ali em dia, né? O que era devido pra mim. Cortaram a luz da minha casa, né? E ela, tipo, você entendeu o que estava acontecendo, né? E eu já estava num limite que eu recebia num dia e no outro dia já estava um cheque especial. Como que funciona? Você ganha assim uma boa quantia para te dar essa ilusão? Exato. De primeiro? No começo você até ganha, né? E aquilo é uma euforia tão grande, né? Sei lá, uma explosão de dopamina, alguma coisa que você fala, meu Deus, aquilo ali né, é a minha salvação. É a minha salvação e tal. Só que hoje eu vejo que não era a questão do dinheiro. Não é pelo dinheiro que eu jogava. É o risco, é a adrenalina, né? É tudo que envolve. A minha compulsão era por aquilo que envolvia o jogo, né? Quando você descobriu que você tinha uma doença? Que você era um jogador compulsivo? Quando eu cheguei no grupo. O grupo que a gente está falando é os Jogadores Anônimos, né? Exatamente. E que existe em todo o Brasil, em todo mundo? No mundo inteiro, desde 1957. Mas então ele é um grupo antigo e que tem no mundo inteiro. Isso. E como que são as reuniões? Como que funciona? Aqui a gente tem reuniões tanto online quanto presenciais, né? Como tem algumas cidades do Brasil que não tem reuniões presenciais, tem as reuniões online, né? Que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Através de celular, computador, etc. Aqui em São Paulo a gente tem reuniões diariamente na capital, né? Presenciais. Eu frequento as reuniões, tenho essa oportunidade de estar frequentando as reuniões presenciais. Desde quando? Desde dezembro de 2023. E aí até agora você tá bem? Tá em recuperação? Tô em recuperação. Tá? E como que é essa recuperação? A gente é a mesma filosofia de outros grupos de anônimos, né? Do AA, do NA, que são os 12 passos de recuperação, né? E estar frequentemente nas reuniões, né? É um grupo que, além de você estar sem jogar, você está sempre buscando ali superar seus defeitos de caráter e tudo mais, né? Porque você parar de jogar é uma coisa, né? Ficar sem continuar parado demanda um esforço diário ali. Eu imagino. Parabéns pela sua força. Obrigado. Eu quero encerrar falando como está a sua vida financeira, sua vida, né, o dia a dia, o trabalho. Hoje é outra vida, né? Assim, hoje a ex-esposa, a gente se separou nesse meio do caminho, né? Não por questão de jogo, nada disso. Devo muito a ela, ela que me apresentou o grupo e etc. A gente tem uma relação super amigável e amena. E as minhas dívidas, que pareciam impagáveis, hoje já estou quase quitando, né? Não perdi meu emprego da época, né? Que eu devo, assim, não é um grupo só para quem está assistindo, não tem nenhuma vinculação política e religiosa, mas tem uma filosofia espiritual, né? Então eu devo muito ao meu poder superior e ao próprio grupo em si, né? Que a gente fala também que juntos somos mais fortes. Que, como eu falei, acho que é impossível parar sozinho, né? Então a minha vida, depois que eu cheguei no grupo, eu vi que tinha uma luzinha no fim do túnel e ela só vai aumentando e as coisas estão só melhorando.
Bom, deixamos aí para vocês as informações. Você que está em casa, procure ajude, não fique nessa, você ainda vai encontrar uma luz no fim de tudo. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, mãe. É aí com você. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Marcela, e a ele, né? E bom, encontrou um caminho. E você falou, doutor, e eu tenho aqui então as informações para passar. Você viu aí jogadores anônimos, que pode ajudar, que ele próprio falou e tem ajudado muito. Tem o programa ambulatorial integrado dos transtornos do impulso do Hospital das Clínicas, né, da Universidade de São Paulo. Informações, ó, anote aí, Proamit II, tá? proamit.com.br/transtorno jogo. Tem também o programa de orientação e atendimento a dependentes, e aí dependentes não só aqueles que são viciados nos jogos de azar, mas também dependentes químicos podem procurar a Unifesp, atendimento a dependentes da Unifesp. Você pode agendar pelo próprio WhatsApp, que é 11 São Paulo 99645 8038. 11 São Paulo 99645 8038. Existem outros grupos de ajuda, mas peça ajuda. Se precisar, Se precisar, peça ajuda. eu vou até anotar essa frase aqui, que eu vou usar muito. Se precisar, peça ajuda. É isso. Agora, o depoimento é muito parecido com quase todas as histórias que nós conhecemos e ficamos sabendo, né? A falta de dinheiro pode ser uma justificativa, não? Querer ganhar dinheiro, querer mudar de casa, querer comprar um carro novo, querer melhorar de vida. É a ilusão do ganho de dinheiro fácil. Isso não existe. Ilusão. Né? É só Quem ilusão. ganha? Quem ganha sempre é a banca. Sempre é a banca. Senão elas não existiriam. Senão elas não ficariam no mercado. Então, se você comparar... Não são besta que nem a gente. Não. Se você comparar aí, eles distribuem do que ganha aí 1% do que ganha. Então, ganha 99 vezes, enquanto todo o resto ganha 1% só. Ganha muito pouco, não ganha nada, porque o tanto que a pessoa joga para poder ganhar, acaba tendo só prejuízo. Mas tem uma coisa, Claudete, que a gente precisa falar. Tá. É a glamourização da bet. Pessoas famosíssimas, né, falando para as pessoas, né, sobre as bets, até incentivando a jogar. Elas mesmas não jogam. Elas não jogam, elas só ganham dinheiro fazendo publicidade. Que são os comerciais. Glamourizando. Assim como nós tivemos no passado, o cigarro associado a barcos, mulheres lindas, Exatamente. viagens inesquecíveis, Cervejas, e que a foi mesma coisa. proibido. Exatamente. Proibir a propaganda. Seria já um começo. Com certeza, porque os prejuízos que já existem, eles estão já, não dá mais para você mensurar. E outra coisa, onde é que tem no SUS aí a possibilidade de tratamento? Quando o que você citou aí são universidades ou a sociedade civil organizada, como os jogadores anônimos e tal, e que ajuda demais, são importantíssimos Mas e tal. ainda é muito pouco pelo povo que precisa. Você não tem política de Estado sobre isso. Não tem. Para os dependentes, para aqueles que estão viciados. E se você continuar que façam propagandas invadindo o tempo inteiro o seu celular, invadindo o tempo inteiro o seu horário de televisão, do tempo inteiro com propaganda maciça, nós só vamos ter um monte de pessoas viciadas. O professor Armando Tavares, da USP, ele chega a falar o seguinte: é uma epidemia de jogadores patológicos, que ele chega a dizer assim, é uma pandemia. Então, claro que está a maneira de falar, porque o patógeno não existe em si, né? O que existe, na verdade, é a questão da busca pelo jogo, pelo prazer, pelo desejo e tal, mas essa glamourização, essa crença de que vai ganhar. Não ganha. Quem ganha é só a banca. Quem ganha são só as bets. Só eles que ganham. Os outros não ganham. E quem faz publicidade não joga. Não e ganha muito disso. também. E ganha muito com publicidade. Ganha muito dinheiro, Exatamente. Agora, a situação é tão grave em relação às bets que, olha,
Esse vício fez o Exército Brasileiro criar uma cartilha para militares, e é também tema de palestras no Exército, né? Ministradas por oficiais e psicólogos em mais de 600 organizações militares espalhadas pelo Brasil. Ou seja, ninguém está livre. Muito bem, isso você falou do Exército, que é uma das forças militares, mas a gente sabe que isso já existe nas forças militares. Todas. Todas as forças militares, mas a polícia militar, as pessoas buscam muito isso como, entre aspas, complementação de renda. Nunca vai ter complementação de renda. Vai ter retirada de renda, perda de renda. E entenda sempre uma coisa. Ninguém ganha das bets. Ninguém fica rico jogando, apostando em nenhum tipo de jogo. Nunca acontece isso. O percentual, por exemplo, do que ganha no Mega Sena, não sei o que, é mínimo, é irrisório do que se fatura com esses jogos. Então, não entra nessa de achar que esse prazer, que essa coisa vai persistir. Não persiste. É gravíssimo essa questão de apostar em jogos, essa questão de acreditar que vai ganhar com isso e que esse prazer é bom. Esse prazer é destrutivo. Esse prazer vai levar você à doença mental grave e financeiramente à destruição do seu patrimônio. Então, não entre em jogos. Doutor Antônio Geraldo, eu sei que vocês da Associação Brasileira de Psiquiatria têm uma comissão para cuidar desse capítulo brasileiro chamado BETS. O que faz essa comissão? Como vocês agem? E vocês estão participando ativamente dessa regulamentação que agora deve ocorrer no Brasil? Pois é. Isso aí é muito importante, eu vou falar. Primeiro, a minha comissão é excepcional. Nós temos um grupo nessa comissão que trata de todos os tipos de adições. BETS é uma das adições, né, que são ligadas aos vícios, às dependências como um todo. O que é que nós fazemos hoje? Nós participamos de tudo que nós somos chamados para orientar o próprio Estado, e muitas vezes nós temos que provocar nossa presença, porque é um assunto gravíssimo, de saúde mental gravíssimo, e não somos chamados. Somos esquecidos. E muitas vezes, quando somos chamados, nós somos chamados com 24 horas, com 48 horas, e nós temos que pagar, muitas vezes, do nosso próprio bolso para poder ir lá fazer uma representação e mostrar a gravidade do que estão propondo, a gravidade do que estão permitindo com a presença das BETs no dia a dia, na vida das pessoas. E essa comissão trabalha muito e sempre está presente, representando em todos os lugares. E com um adendo, o psiquiatra deveria querer, se fosse um interesseiro só, o consultório cheio. E esse tipo de coisa enche consultório, porque a pessoa vai ter que procurar uma ajuda, ou mais cedo ou mais tarde, mas ela vai entender que sozinha não vai conseguir parar. Porque é o que muitos falam. Tô postando agora, mas quando eu quiser eu paro. Para? Para não, Claudete. Não para. Vou dar duas coisas que você falou que são muito importantes. Primeiro, essa questão do nosso conflito de interesses, ao contrário, né? Quanto mais dependente tiver, mais dinheiro o psiquiatra vai ganhar. E vocês têm que implorar para participar de uma reunião que termine com as pessoas não viciem. Para acabar com os vícios. Nós não queremos que existam essas pessoas para nós tratarmos. Por quê? Porque já existem as doenças naturalmente, não precisa provocar mais doenças. Uma outra questão importantíssima, e essa que eu quero falar para você, é que as pessoas falam assim: eu paro quando eu quiser. Eu paro de fumar quando eu quiser. Eu paro de fumar maconha quando eu quiser. Eu paro de usar cocaína quando eu quiser. Eu já parei várias vezes. Porque eu paro quando eu quiser. Não, você nunca conseguiu parar. Por isso que você, várias vezes, volta ao vício, volta à dependência. Então, jogo é não entrar, porque depois não tem essa história de que vou parar quando eu quiser, porque não para. Então, entendam, quando diz, já parei várias vezes, quando eu quis, é uma questão, premissa falsíssima. Você não conseguiu, você voltou ao jogo e você continua voltando ao jogo. Porque quando se para algo é em definitivo, não é voltar atrás e voltar novamente a procurar a dependência que você estava acometida por ela.
E eu não sei se não existem recursos disponíveis, deveria existir, para que essa ajuda não seja ampla, não seja alguma coisa de medida política governamental. Porque atingiu a população de tal forma, e no Brasil de ponta a ponta, né? E até quem está prestando, ou deveria, como o Exército, a Marinha, os policiais, né, serviço para o governo, há uma preocupação muito grande também, que adoeçam, que não consigam trabalhar direito, que tenham que largar o trabalho, porque a pessoa não perde só dinheiro, ela perde referencial, ela perde mulher, ela perde filho, ela perde pai, ela perde mãe, ela perde amigos, ela perde o emprego. Perfeitamente. O que nós temos no momento? Nós já estamos muito atrasados, muito atrasados. Nós já tínhamos que fechar essa torneira há muito tempo atrás. É preciso regulamentar para dificultar o acesso imediatamente, senão nós vamos ter mais mortes, mais pessoas dependentes, mais pessoas destruindo a saúde mental dela mesma e da família, porque pega toda a família, ela é prejudicada e isso não para nunca. E o dinheiro arrecadado com os impostos, ele vai superar o sofrimento da sociedade brasileira? Claudete, essa conta ela foi feita por muitos anos em relação ao cigarro, até descobrirem que gastavam 100 vezes mais para tratar as pessoas do que o que arrecadava. Não compensa? Não compensa. Esse tipo de arrecadação é um tipo de arrecadação em cima da desgraça de muitas pessoas, em cima das perdas de vidas e mais vidas que vão acontecer, de realmente perdermos essas pessoas. A troco de quê? De arrecadar dinheiro? Tem outras coisas para poder arrecadar dinheiro, tem outras formas de arrecadar dinheiro na construção, na positividade, não na negatividade, não na destruição das famílias, dos lares e da condição de saúde de uma população. Nós te oferecemos café, Antônio Geraldo, quando você chegou aqui você não quis, porque você disse que o café pode viciar, porque tem cafeína, né? E todo mundo sabe que quem começa a tomar café vai aumentando as doses de cafezinho, quando vê tá tomando café demais, tá dormindo também, outros problemas. E que você não é viciado em nenhum tipo de jogo. Mas é porque você em nada, quer dizer, você é psiquiatra ou você sempre foi assim? Isso é de formação. Tá. Eu sempre fui assim. O que fizeram com você quando você era criança que você ficou tão certinho? Me fala. Não, eu não estou tão certinho. Nesse aspecto mas mas é uma atenção muito específica. Que você tem. Que eu aprendi com meu pai. Tá. E assim, há 30 e poucos anos atrás, eu médico, eu passei por uma situação em que eu estava trabalhando, não consegui ir até a cantina para tomar o café e comecei a sentir ruim. E aí eu falei, olha, eu estou sentindo ruim porque eu não usei o café. E é por causa disso. Nunca mais eu usei o café. Por quê? Porque eu não quero ter dependência nenhuma. Assim também, eu hoje fico bastante atento de não usar doces, porque vicia muito, gera muita dependência. Jogos. Não entro em jogos, não participo dessas coisas, dessas apostas, dessas bets, de nada disso. Nem torce para nenhum time. Até isso eu parei. Por quê? Porque eu perdi a graça em relação a isso, porque eu acho que isso tudo tem manipulação, que tudo tem jogo hoje. Então eu era um cruzeirense, que eu curtia futebol, que eu torcia pelo meu Cruzeiro lá em Minas Gerais e tal. Hoje isso para mim não é mais importante. Porque você já não sabe o que é mentira e o que é verdade. Exatamente. Eu não sei mais o que é mentira e o que é verdade. E onde eu estou perdendo meu tempo e concentrando energia em algo que não me dá um retorno válido, que vale a pena. Então vamos viciar em outras coisas, né? Vamos viciar em fazer o bem, vamos viciar em ter uma missão de vida para ajudar as pessoas a ter boa saúde física e mental, vamos viciar em ajudar as pessoas, vamos viciar em cuidar de pessoas e trabalhar para milhões de pessoas, né? Vinha esse podcast seu, para mim é muito importante. Por quê? Porque eu estou trazendo uma mensagem para milhões de pessoas. Então hoje essa é a minha missão de vida, estar junto com pessoas como você, que faz um trabalho excelente, digno, importante, que ajuda a população, que retorna para a população tudo aquilo que a população investiu em você. No meu caso, por exemplo, eu só estudei em escola pública. Eu fiz faculdade de medicina, não paguei R$1.
Eu fiz escola secundária, não paguei nada, não paguei R$1. Eu fiz doutorado, não paguei nada, fiz pós-doutorado, terminei meu pós-doutorado há pouco tempo atrás, um pós-doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Quanto que eu gastei? R$1, nada, não gastei nada. Então, assim, eu tenho que retornar para a sociedade. Então, vamos fazer o bem, vamos fazer um mundo melhor, vamos buscar um mundo melhor, um admirável mundo novo, né? Qual é o nome do teu pai? Francisco de Assis Silva. Ele é vivo? Não, meu pai estaria hoje com 104 anos de jura? idade, 101 anos de idade. Eu também vi que o tempo passa depressa, porque essa semana, se a minha mãe tivesse viva, eu teria 100 anos. Eu falei, nossa, como passou assim, eu nem vi. A minha mãe é viva, a dona Terezinha. Dona Tereza, então tem vai para Dona 97 Tereza. anos. Vai para Dona Tereza com 97 anos, o meu beijo, o meu abraço, porque a gente é muito reflexo de como foi formado, de como foi educado. Dona Tereza não tem vício nenhum. Hã? Nada. Nada. Não, e o seu pai, esteja onde Também estiver, não tinha visto nenhum. caramba, que boa criação. E hoje em dia parece que está muito difícil educar filhos, né? Está mais difícil do que antes, eu não sei, ou é uma geração que não está sabendo conversar ou não está conversando com os filhos. E eu perguntei tudo isso para ver a diferença. Quer dizer, se você nem sabe o que seu filho está fazendo, o que ele faz com o celular na mão, se está jogando, se não está jogando, se está falando com quem não deveria, se está pedindo drogas, né, pela internet, como é possível, como que você vai saber o que está acontecendo com ele? Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é a importância da criança, da educação, da formação, da cabeça dessa criança, do pré-adolescente, do adolescente? Qual a responsabilidade da família? A responsabilidade é total, porque o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele determina ali, como você acabou de mostrar, sua filha no caminho também seu, do jornalismo, de fazer um trabalho legal. Isso faz toda a diferença, né? Eu tô com você, eu tinha que estar na formatura da minha filha, mas falei, não, eu vou estar com a Claudete, porque é importante, é importante fazer isso. E ela entende isso. E ela, por exemplo, só para dar um exemplo, que eu treinei a minha filha desde cedo a não ter vícios. Ela amava chocolate. Ela parou de usar chocolate porque eu falava, filha, tem cafeína, não é bom e tal. Ela não bebe nada a não ser líquido, é só água. Por quê? Porque ela aprendeu isso e tal. Não usa bebida nenhuma, não quer usar bebida nenhuma. Por quê? Porque ela não quer ter nenhum tipo de dependência, não quer ter nenhum tipo de vício. E a gente tem que ensinar isso para os filhos e tem que mostrar isso para os filhos, né? Você tem que fazer um filho melhor para o mundo, não é que mundo eu estou deixando para meu filho, não, é que filho que eu estou deixando para o mundo, que tipo de filho que eu estou deixando para que o mundo seja melhor. É o contrário, né? Nós temos que preocupar com a formação desses filhos, acompanhar de perto, estar atento às atividades de vida desses filhos, e isso pode se estender também a nossos sobrinhos, pode se estender também a outros familiares, porque você pode fazer parte, você pode ajudar, porque se o pai erra, mas o que custa você ser um auxiliar do pai? E eu, como psiquiatra, eu vejo que isso é extremamente importante e necessário para a vida de todos nós. E outra coisa, a gente tem vida longa quando a gente tem propósito de vida, quando a gente tem missão, quando a gente quer fazer o bem e buscar. Meu caso é uma busca de uma saúde mental melhor para todos nós e menos estigma, menos preconceito, para que a gente possa viver melhor. E hoje a saúde mental, do ponto de vista público, como está? Muito ruim, ainda muito ruim. Por quê? Porque as políticas públicas de saúde mental do Brasil, elas são baseadas em ideologia, não são baseadas em evidência científica. Falou-se muito em ciência, mas quando vai fazer política pública na área da saúde, é uma decepção, é muita decepção. E na área de saúde mental, é uma decepção tão grande que querem fazer políticas públicas de saúde mental sem o psiquiatra, sem a presença do psiquiatra. É como rezar a missa sem o padre? É a mesma coisa. Então vai criando situações onde você faz uma coisa chamada de desmedicalização da saúde, que é a retirada do médico da saúde, como se o médico fosse dispensável para você fazer saúde. E não existe saúde sem saúde mental. Portanto, assim, não tem como você fazer saúde mental sem o psiquiatra. É importante fazer isso. Isso acontece erradamente no sistema público, mas no sistema privado nós somos de primeiro mundo.
Nós ganhamos prêmios mundiais o tempo inteiro, vários psiquiatras brasileiros de extrema qualidade. Fazemos uma psiquiatria de primeiro mundo no sistema privado. Estes mesmos psiquiatras trabalham no sistema público e não conseguem fazer, sabe por quê? Porque a gestão é ruim. Culpam muito os aparelhos, mas não são os aparelhos, são as pessoas, são os gestores, é a incapacidade de gestão. Um monte de bacharéis em medicina que nunca atenderam sequer um paciente. Como é que eles podem saber o que estão fazendo? Se não atende pessoas, atende papéis. Para atender papéis, são ótimos. Para atender pessoas, não sabe nada sobre atendimento de pessoas. Que triste. Muito preconceito, muito estigma e o preconceito estrutural terrível. Só para você ter ideia, Claudete, existem concursos públicos do Estado onde você faz testes para que a pessoa, se tiver qualquer tipo de doença mental, não possa assumir. Opa, como assim? Chegou a ser um absurdo de um edital colocar a seguinte questão: se já tiver feito uso de qualquer tipo de psicotrópico em qualquer momento da vida, não pode assumir. Ah, tá de brincadeira, né? A maioria da população brasileira já usou algum tipo de psicotrópico em algum momento da vida. Isso é preconceito estrutural. Quer dizer, estruturalmente você restringe aqueles que padecem de doenças mentais num país que nesse momento tem mais de 70 milhões de pessoas com algum tipo de doença mental em tratamento. E desse jeito só vai piorar. Com certeza. Agindo dessa maneira. Por isso nós somos e sem campeões políticas, mundiais. Públicas adequadas, vai dar errado mesmo, vai dar ruim, como se diz, né? Já está dando ruim. Agora, voltando para o nosso assunto, estamos caminhando aí para o encerramento, vamos falar desse tratamento, então, para os jogadores patológicos, né? Para essa compulsão pelas bets. Por esse tipo de jogo, hoje é o nosso assunto. Existem remédios, os remédios estão melhores, você falou, estão mais modernos, tal. Como esses remédios agem no cérebro da pessoa? Porque o jogo tem um monte de coisinha lá, feita, pensada, para fazer com que isso encante, né? E o remédio? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar o seguinte: o tratamento ele é multidisciplinar. Tá. É importante que O quê? é multidisciplinar, multiprofissional e, de preferência, interdisciplinar, em que o psiquiatra possa correlacionar com as outras profissões, os psicólogos, a depender do quadro que a pessoa tem, você pode envolver outras coisas. A pessoa tem um transtorno alimentar, então vamos envolver o nutricionista, o nutrólogo e tal. Mas o primeiro é o psiquiatra a ser procurado. Psiquiatra, com certeza absoluta, porque é uma doença. E aí é que as pessoas precisam entender. Para fazer diagnóstico de doenças, você faz inclusão de sintoma e faz exclusão. Então, você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças médicas. E quem é que pode fazer isso? O médico que conhece outras doenças médicas. Então, se a pessoa tem um quadro depressivo, ok, você tem que fazer um diagnóstico diferencial com hipotireoidismo, com anemias graves, com câncer de cabeça de pâncreas. Você tem que fazer um diagnóstico diferencial. E por que isso? Porque às vezes a pessoa tem um quadro depressivo, vou ter que usar antidepressivo para melhorar a depressão dele, para melhorar esse input, essa desejo, essa vontade que ele tem de jogar, e esse vício em jogos. É um bipolar, né? Então, vou ter que tratar o bipolar, medicação específica, como estabilizadores de humor e tal, para tratar esse quadro de bipolar. Existe também medicamento específico para atuar nesses núcleos, porque não é uma área só cerebral, não é só sistema límbico, não é só no giro pré-frontal, não é só no medial, não. Tem várias áreas que estão envolvidas e cada vez mais a gente vê que é importante investigar todas essas áreas cerebrais que estão envolvidas com isso, e a partir daí você faz um tratamento multidisciplinar, com múltipla abordagem, vendo essas correlações com as comorbidades ou as doenças subjacentes em que você precisa tratar de acordo com cada quadro para obter a melhor resposta. Senão, às vezes, você perde seu tempo, não vai conseguir fazer nada. É de altíssima complexidade esse tipo de tratamento, não dá para brincar de tratar, e nós temos, graças a Deus, a possibilidade de tratar. Então, vamos tratar.
é importante que a pessoa se trate. Com não certeza. Essa complexidade é do médico, não é tua. Você tem que ir lá. E lembrando que a sociedade civil organizada também tem como jogadores anônimos e outros esses grupos que são muito importantes nesse contexto. E a gente não quer apenas fazer redução de danos, a gente quer zerar. E Nós como queremos se que zera? fique Tem 100%. cura? Tem, muitos pacientes. Você viu, por exemplo, que sua filha entrevistou. Mas é e que nem a bebida, por exemplo, só por hoje. Exatamente, É? para sempre o cuidado. O cuidado é para sempre. E os remédios? Depende de cada caso, Tá. de cada pessoa. Às Depende vezes por um período da mais doença longo. subjacente, às vezes por um período mais longo, às vezes para a vida inteira. Mas A se ele depender descuidar, de ele cada volta. caso. Se não cuidar, se parar, se deixar, ficar desatento e achar que está todo bonzão, que é capaz, que sozinho resolve, paro quantas vezes eu quiser, vai sempre parar e voltar porque nunca parou, porque nunca tratou adequadamente. Isso a gente não quer. A gente quer que a pessoa fique bem E- para sempre. Qual o papel de quem está ao lado dessa pessoa? Ou os pais, né? Ou às vezes é o pai, é o filho que toma conta do pai, a esposa, o núcleo familiar. Culpar essa pessoa ajuda em alguma coisa? Não. Essa coisa de culpar, isso nunca ajudou em nada, nem vai ajudar em nada. Essa pessoa está doente, ela precisa de ajuda. E como qualquer pessoa que precisa de ajuda, como um diabético que precisa de ajuda, como um hipertenso que precisa de ajuda, o jogador patológico também precisa de ajuda, compreensão, atenção e cuidado. Claro que às vezes a pessoa perde a paciência com aquilo. Tem que ter paciência. Tem que ter atenção, tem que saber esperar. Esse tem que apoio é saber importante? É muito importante. A família tem uma função importantíssima nesse contexto para dar o melhor resultado. Sem a família é sempre muito mais difícil, muito mais complicado. A gente precisa muito da família e tem que ter muita paciência. Qual o seu recado final, então, para essa pessoa que tem perdido muito, que notou que é com ela o problema, certo? Porque você disse que é considerado doença a partir de perdas financeiras, não é? A partir de perdas em geral. Em geral. Perda de família, perda de amizades, perda no Quer dizer, é só trabalho. perda. Perdas em geral. Perdeu alguma coisa, já foi, já jogou a primeira vez, já Comprometeu a perdeu. vida. Pronto, já perdeu. Exatamente. Qual o seu recado para essas pessoas? Não inicia. Não dê o primeiro passo. Nunca inicie. Nunca entre nisso. E se está nisso, pare. Você não vai ganhar. Você não vai ter vantagens. E saia desses boom de dopamina que você está buscando, porque não vai te levar a nada a não ser perda da saúde mental, endividamento e perdas e mais perdas para você e toda a sua família. E para o governo, como psiquiatra? Fazer políticas públicas em saúde mental adequada, trabalhar muito adequadamente essa questão dos jogos, das bets, para que você restrinja completamente a possibilidade das pessoas acessarem. Nós fizemos isso, 50% da população brasileira fumava, nós fomos restringindo, hoje é menos de 10%. É verdade. Nós fomos restringindo onde fumar, as pessoas estão parando, e pararam. E hoje é feio, ninguém quase nem quer ver ninguém fumar. Ao contrário Né? do que era antes, Do que era glamour, antes, glamourizado. Hoje é um negócio É. esquisito. Aquela pessoa que fuma, você olha, pessoa estranha. É diferente esse, né? E é diferente negativo, porque está fumando, está adequado. A mesma coisa que a gente tem que fazer também com bebida. Restringir, dificultar. Não pode para menor de 18 anos, tem que funcionar que não pode mesmo, né? E ir restringindo. Basta você ver nos países árabes, não tem esse vício em bebida. Por quê? Porque não tem acesso. Não tem acesso. Você tem acesso no tráfico, no rolo, mas jamais vai ser a mesma coisa do que quando a liberação é total. Vai todo mundo perdeu a guerra às drogas, as guerras à bebida, porque dá acesso, porque o dinheiro é mais importante. E esse é o problema, né? Follow the money que você encontra. Então, acompanhe, siga o dinheiro que você vai ver onde é que está o erro. Então, nós precisamos de um governo forte em que tome decisões fortes, definitivas, importantíssimas em relação a todo o regramento que envolve essas bets, esses jogos em geral.
Queria agradecer muitíssimo. Eu conversei com o doutor Antônio Geraldo, psiquiatra, presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, do Instituto de Psiquiatria. Seu Instagram é @Antônio Geraldo. Você tem artigos sobre isso, sobre as BETs? Nós temos alguns artigos, eu posso falar aqui? Sim, lógico. Eu escrevo para a revista GPS, que é de Brasília, e nós temos artigos até sobre esse assunto também, e escrevo para o jornal, sou colunista do jornal O Dia, no Rio de Janeiro, e também a gente tem colocado artigos sobre isso, e vamos continuar colocando. E o que as pessoas, quando você coloca um artigo, ou na revista se colocou um artigo, as pessoas apoiam ou não? Você nota que a maioria, porque uma pesquisa da Datafolha mostra que a maioria é contra. É contra as BETs. As BETs. E eu recebo muito apoio para esses artigos, muito comentário positivo, muito agradecimento da população. Por estar falando. Por estar falando desse assunto. Às vezes me param na rua para tirar uma foto e tal. Doutor, eu leio os seus artigos, posso tirar uma foto? Pode, claro, vem aqui. Eu acompanho o senhor no Jornal O Dia, acompanho o senhor na GPS, acompanho o seu Instagram, acompanho o trabalho que o senhor tem feito aí. O senhor briga muito sobre isso, né? Você briga, né? Porque eu sou muito intenso em relação a isso. Então isso é uma luta muito grande. E que nós não vamos parar, nós vamos continuar fazendo. A razão de viver, né? Tá certo. Foi um prazer te conhecer, doutor. O prazer é meu, Claudete. Grande beijo. Espero muito estar aqui com você em outros momentos para a gente falar mais sobre saúde mental. Vamos falar mais. Eu quero falar sobre um monte de coisa de saúde mental, né? Que hoje, graças a Deus, crianças estão sendo mais observadas, sendo identificado o problema dessas crianças. E eu tinha um sobrinho, por exemplo, que a gente chamava de estabanado. O Bruno fazia tudo errado, né? Era o estabanado da família, TDAH. Só que soube aos 25, 30 anos de idade. Também poderia ter tido uma infância diferente. Então, é um assunto que me preocupa e se puder ajudar, estou aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Para mim também. E eu agradeço a Frame, essa produtora maravilhosa, de onde eu faço aqui o nosso Pod Saúde. Ao querido amigo de longa data, diretor do programa, Hélio Silliman. Um beijo, Hélio. A todos os funcionários aqui da Frame, muito, muito obrigada. Beijo, até a próxima.